E o PSOL entrou no Supremo Tribunal Federal para pedir que os deputados Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gaia sejam investigados nos inquéritos do 8 de janeiro de 2023. O partido argumenta que os parlamentares foram aos Estados Unidos para buscar apoio a sanções contra o Brasil. Uma reportagem da agência pública mostrou como parlamentares bolsonaristas estiveram em Washington para convencer os congressistas norte-americanos que o Brasil não seria mais uma democracia, o que abriria espaço para sanções econômicas e comerciais contra o país. Voltando com a Carla. Carla, como é que isso repercutiu no Congresso? Você já teve alguma informação a respeito disso, desse pedido do PSOL? O fato é que realmente, né, existe um efeito colateral do pessoal ir ao Congresso, por mais que eles não tenham sido recebidos, né, amplamente, né, como eles mostram nas redes sociais, tenha sido uma coisa um pouco menor, mas ainda assim há uma intenção de fazer uma denúncia que não é verdadeiro. O Brasil continua uma democracia, não virou uma ditadura, e que mais que isso poderia, na verdade, na visão do PSOL, criar problemas econômicos para o país, né? E eu acho curioso, saca? Então, só para responder a sua pergunta em relação a isso no Congresso, eu ainda não consegui fazer a avaliação. E aí, PSOL e PL, né, são antagonistas mesmo. É natural que um, digamos assim, fiscalize o outro, né? Agora, é muito engraçado e curioso quando a gente vê quem estava no poder, né, se tornando oposição, no caso do PL, do senador Eduardo Bolsonaro e desses outros deputados, porque existe muito aquela coisa, né, do tipo, do discurso do a gente não quer o mal do país, a gente está pensando no país. Bom, se você pensar que você vai para fora do país tentando espalhar inverdades a respeito da democracia que existe e que pode ter sido, pode ter havido tentativa de abalar a nossa democracia, mas ela sobreviveu e ela funciona. E aí você vai lá em algo que pode resultar em sanções econômicas. E aí, como é que fica esse discurso, né? É um discurso que, no mínimo, vai ficar incoerente dos deputados em, olha, nós queremos denunciar, queremos sanções econômicas. Também acho que está tudo, quer dizer, acho não, está tudo no mesmo bolo, como o professor colocou, assim, que é um jogo feito por esses deputados, e aí faz parte da nossa democracia que os deputados né, do PSOL ou de outros partidos que antagonizem com esses peçam que a justiça avalie esse tipo de comportamento. E aí, quando pede que eles sejam incluídos no inquérito do 8 de janeiro, tem a ver com tudo isso que também você comentou no começo, que é entender como começou essa orquestração e mostrar que há sim uma organização entre esses parlamentares. E a gente teve um episódio lamentável em 8 de janeiro, a invasão dos três poderes. Lembrando que um dos filhos do Bolsonaro falava que só precisava de um cabo de soldado entrar no Supremo e resolvia as coisas. Então, assim, né, não são universos muito desconexos. Então, são representantes parlamentares que estão indo para fora do Brasil, acusar coisas que não estão acontecendo no Brasil e talvez buscar sanções econômicas ao país com qual intenção? Para o bem do país é que não é. Obviamente, é para uma bandeira política, é para o palanque deles, é para antagonizar com o atual governo, e aí é parte da democracia que está ainda em vigor neste país e funciona, que o partido político questione o comportamento deles e talvez mesmo se mostre que alguns desses deputados possam ter alguma ligação com toda essa trama golpista, porque um desses deputados que a gente está falando é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos quando acabou o seu mandato no dia 30 de janeiro, saindo pela porta lá do Alvorada, que a gente também, né, é uma cena que a gente nunca tinha visto, e depois a gente viu e a gente sabe de conversas com teor golpista nessa época. Então, aí vai caber ao Supremo decidir se vale ou não incluir, mas é legítimo o questionamento do PSOL, e aí, só para reforçar, né, mostra que é um instrumento democrático que está sendo utilizado porque a gente vive numa democracia. Thales, a gente via, claro, o que eles estavam tentando fazer é bem conhecido na ciência política, chamado de efeito bumerangue, que é quando você tem uma justiça em um país que
não houve, porque é uma ditadura, né, porque é um governo autocrático, você joga uma denúncia para fora do Brasil, em países democráticos, essa denúncia reverbera fora e volta dentro através de pressão. Isso foi usado, inclusive, durante a ditadura militar brasileira, ditadura essa apoiada, inclusive, por muitos dos que agora chamam o Brasil de ditadura, mas durante a ditadura militar para alertar. Só que o Brasil agora, como a Carla bem disse, a gente vive um período democrático, né? Isso aí, de certa forma, é uma falha no discurso patriótico? Olha, eu acho o seguinte, do ponto de vista racional e moral, eles estão na contramão do que se dizem. São patriotas, se dizem patriotas, e saem para tentar atrapalhar a vida do Brasil. Agora, do ponto de vista jurídico, eu sou contra que se denuncie esse tipo de atitude, que é uma atitude de protesto, simples protesto, como colocar eles dentro do inquérito do golpe. Eu acredito que todos aqueles ali que foram lá, o Eduardo Bolsonaro, todos eles participaram do golpismo do 8 do 1. Mas isso tem que ser apurado no golpismo do 8 do 1 e ver se chegaram lá. Se houve, algum deles chegou. Durante as apurações do 8 do 1, se chegar ao Eduardo Bolsonaro, aí inclui ele no inquérito, se tiver algum indício lá. Mas esse caso para mim, é um simples protesto. Não é motivo para você abrir um inquérito contra ninguém por protestar contra o país. Então, são coisas diferentes. Eles se dizem patriotas, estão saindo para fora do Brasil para falar mal do Brasil, para dizer que o Brasil é uma ditadura, pedir sanções econômicas contra o Brasil, atrapalhar a vida do Brasil. Isso tudo, para o patriotismo que eles dizem ter, não, é incongruente, não é ético. Agora, protestar é um direito deles. Não vejo problema nenhum neles protestarem. Nenhum. Zero. Estar ou não no inquérito do 8 do 1, a gente tem que ver, esse inquérito está rolando, estão sendo feitas investigações, estão sendo feitos depoimentos, etc. e tal. Se algum deles chegar em pessoas envolvidas nessas coisas, elas vão. Se chegar no Eduardo Bolsonaro, ele entra no inquérito. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.